Ontem. O Ministério de Minas e Energia, o ministro, né, da Minas e Energia, que é o Alexandre Silveira, disse que é leviano dizer que a privatização da Eletrobras tenha provocado o apagão nacional de ontem. Boa. Segundo Silveira, a venda da estatal fez mal ao país, mas não há indícios de que isso tenha relação com a queda de energia que impactou 25 estados e o Distrito Federal. Aquela coisa, ele falou, né? Olha, um pouquinho lá, deu um apagão. Não posso falar que foi a privatização, hein? Não posso. É demais eu falar que foi a privatização, né? Querendo dizer que foi a privatização. O ministro abordou esse assunto porque muitos governistas e influenciadores petistas politizaram o episódio, é claro, sugerindo que a Eletrobras, capitalizada na gestão Bolsonaro, foi a responsável pelo apagão. Vamos ouvir um trecho da explicação de Alexandre Silveira, que chamou o apagão de evento raro. O que aconteceu hoje é extremamente raro que aconteça. Por quê? Porque nós temos um sistema redundante, ou seja, nós trabalhamos num sistema N-1, é como se fosse num avião dois sistemas hidráulicos, dois sistemas elétricos, duas turbinas. Para acontecer um evento dessa magnitude, nós temos que ter tido dois eventos concomitantes em linhas de transmissão de alta capacidade, ou seja, é extremamente raro que aconteça o que aconteceu no episódio de hoje. O ministro disse também que vai pedir à Polícia Federal e à Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que investigue se o apagão pode ter sido causado por ação humana. Desligaram o disjuntor, capeta. Em entrevista à Folha de São Paulo, o engenheiro Luiz Eduardo Barata considera surpreendente e inacreditável que o dia de ontem tenha terminado sem que o Brasil soubesse onde e como começou o apagão. Lembrando que Luiz Barata é um dos profissionais mais experientes no setor de energia elétrica e foi secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, além de ter ocupado o cargo de diretor-geral do ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Segundo ele, os órgãos reguladores conseguem identificar a origem de um problema imediatamente após a sua ocorrência. E segundo o jornal Folha de São Paulo agora, os governistas querem imputar a culpa do apagão a Alckmin, que é o presidente da República em exercício, porque Lula também não está no Brasil, está em Assunción, capital dos Paraguaios, ontem, né? Hoje ele já voltou, né? Ontem, no momento, ele estava em Assunción, capital do Paraguai, onde via as paraguaias sorridentes a bailar. Com o som de suas guitarras, 4 gatos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei bailar. Quem quer puxar o galopeira agora? Posso puxar. Por favor. Bom, em primeiro lugar... Não, achei que você ia fazer galopeira. Podemos fazer junto, como é que é? Não tem... Chitãozinho Chororó para fazer isso. Ou Perla. Perla. Vonei, você já faz tempo que você está no programa, faz tempo. Tô com medo que você se assuste, fuja e não volte mais. Primeira edição. Então, por isso que eu tô falando, deixa ele falar. Por que você tem que estar com medo, capeta? Não, tô brincando agora. Eu não tô entendendo. Obrigado. Tô brincando aqui. É o seguinte. Ele tá só fingimento, viu? Não é fingimento, não é fingimento, não. Olha, seguinte, em primeiro lugar, o ministro Alexandre Silveira, é estranho ele falar mal da privatização da Eletrobras, porque ele se elegeu a primeira vez pelo Partido Liberal. E ele é do PSD, que não é um partido de esquerda, evidentemente. Então, me parece que ele precisa meditar um pouco. A Eletrobras foi capitalizada. Entraram 100 bilhões de reais na empresa e ainda a União conserva 43% das ações. O resultado líquido que a Eletrobras teve esse ano é 12% superior ao que teve antes da privatização. Então, claro que ela está funcionando de maneira mais adequada. Agora, dizer que o apagão é fruto da privatização, isso é uma conversa para acalentar bovinos, ou seja, conversa para boi dormir. Isso é conversa fiada, fake news, e precisa ser rebatida, porque senão nós vamos ficar aqui entrando no jogo
do Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, que dizia uma mentira repetida 1000 vezes vira uma verdade. Não pode ser. Agora, é preciso investigar. Houve alguma ação humana? Houve sabotagem? E por quem praticou essa sabotagem? Qual é o intuito da sabotagem? Demonstrar que a privatização foi um erro? Tentar forçar uma reversão dessa privatização, como manifestou o presidente da República? Então é importante, a sociedade quer saber por que houve esse blackout, esse apagão, o que o provocou. Então acho que nesse ponto que eu gostaria de colocar e, com a sua permissão, sempre convidar o companheiro Volney a me contestar para que haja um debate aqui. Por favor. Não, eu acho que absolutamente. Primeiro precisa investigar as causas, né, desse apagão e, obviamente, corrigir as falhas que eventualmente existam. Agora, eu queria ressaltar aqui a questão da privatização, porque, vejam, privatizar uma empresa como a Eletrobras, da dimensão dessa empresa, que hoje é responsável por 40% da energia produzida no Brasil, é uma empresa que opera sob o regime de escala, ou seja, nenhuma empresa ou diversas empresas separadamente conseguiriam produzir energia no montante que a Eletrobras produz ao preço que ela pratica. Qual é a questão temerária quando se fala da privatização? É que, operando nessa condição, os investidores quererão retorno sobre o investimento que eles estão realizando. E de onde você vai tirar o retorno? Você vai gerenciar custo e vai aumentar a tarifa que vai recair sobre os consumidores. Então, duas coisas abortam qualquer possibilidade de crescimento e de progresso de um país. É a ausência de moeda estrangeira e energia. A falta de energia, ela compromete o desenvolvimento do país, a geração de emprego, o investimento privado, inclusive. Então, eu acho que a ação de privatização da Petrobras, da Eletrobras, carrega essa dúvida, porque, no final das contas, as experiências que nós tivemos historicamente no Brasil é que os processos de privatização, eles invariavelmente, quando não bem regulados, e eu quero deixar isso muito claro aqui, eu acho que a ANEEL tem que ser fortalecida para exatamente garantir as metas de cumprimento de produção de energia e de modacidade tarifária para garantir para o consumidor final, objetivamente, preços mais competitivos. E cá entre nós observamos que, historicamente, né, depois da instituição da bandeira verde, da bandeira vermelha, bandeira amarela, essa modicidade tarifária exatamente procura se adequar às condições climáticas do país. Então, quando você tem um processo de estiagem muito longo, se acionam lá as termoelétricas e aí a tarifa vai aumentar. Eu tenho dúvidas se a Eletrobras, integralmente privatizada, se vai se comprometer com adotar essa modicidade tarifária. Em última instância, a grande preocupação, e isso eu acho que o telespectador deve ficar atento, é de que o processo de privatização não pode implicar no aumento tarifário, como recorrentemente acontece em outros setores. E nós tivemos no passado, inclusive, já a experiência de privatização do setor elétrico, não é recente no Brasil, isso já aconteceu lá no início dos anos 2000, e o apagão que nós tivemos em 2001, e isso já foi comprovado, foi decorrente, em parte, da ausência e da insuficiência de investimentos realizados pelos investidores que adquiriram aquelas empresas, de tal maneira que o governo teve que intervir novamente para reestatizar. E uma outra coisa importante, né? No mundo, o setor de saneamento, por exemplo, mais de 250 casos de reestatização de setor de saneamento, porque o setor privado não conseguiu atender plenamente. Então, de novo, eu quero ressaltar o meu ponto aqui, que a questão da regulação ela é fundamental. Não se trata exclusivamente de ser estatal ou se trata exclusivamente de ser privado. Trata-se de você ter uma regulação adequada para você transferir para o consumidor final, seja o empresário, seja o consumidor, os benefícios de uma tarifa mais barata. E não tem, Elaine, regulação? Nossa, a explicação foi tão ampla que eu me perdi aqui, Volney. Sim, Posso explicar de novo? Não. Não, ele está dizendo que a privatização não ajudou nada e que a estatização que é boa. Foi isso que ele está falando. Então, não, vamos lá, né? Diz que a parceria público-privada é mais adequada, com regulação. Desculpa. Sim, imagina. E aí eu lhe perguntei, já não tem regulação? Pois já tem regulação e a gente tem autoridades para fiscalizar isso, né? E aí, isso me parece sucupira, né? Me lembra o Bem Amado isso. Muito. Odorico Paraguaçu. Gente. Agora, o presidente achar que é sabotagem. Pelo amor de Deus, né?
Aí um fala, não, foi uma sobrecarga no Ceará. Não sei, de repente... E numa outra linha que a gente não sabe qual é. Tem gente que fala, foi algum moleque que passou e... Às vezes uma pipa que bateu num fio de alta tensão. Ou pilhado, foi lá visitar o Ciro Gomes, alguma coisa assim, deu sobrecarga lá no Ceará. Coisa assim. Agora, claro que intervenção humana, é falha, vão chegar a essa conclusão da investigação. Sabotagem não, gente, pelo amor de Deus, não é o time, né? Por que iam fazer isso agora? Então a gente vive muito sucupira, né? Assim, fica muita perseguição, muita teoria né? Conspiratória. Conspiratória, que Bicho, não leva nada a ninguém. BIM para investigar por que caiu a força. A Elaine tocou num ponto. A BIM? Acho que ele quer chamar a PF da BIM. Ó, caiu a força. Aquela que antecipou a invasão de 8 de janeiro com tanta competência. Agora nós estamos tranquilos. Eu que moro em Perdizes, lá qualquer chuva cai a luz. Agora eu vou ligar para a BIM. Liga para a BIM. Eu acho que deu... Alô, a BIM. Estão sabotando Perdizes, é porque eu moro aqui. A BIM virou São Longuinho agora. Ô, gente, mas a Elaine tocou num ponto aqui que eu acho que só foi mencionada essa questão da Eletrobras para politizar a coisa toda. Porque é isso que tu falou, assim, ela é tão... caricata, porque o ministro vai lá dar uma entrevista e diz, foi uma linha no Ceará e uma outra linha que a gente não sabe onde é. E aí o Barata dá uma entrevista e fala que a última vez que aconteceu um apagão aqui no Brasil, na mesma hora eles sabiam qual era a linha, né? E aí depois vem todo esse desenrolar, né? Não, vamos chamar a BIM, vamos chamar não sei quem. Tudo isso é para politizar uma questão que poderia ser... CIA. Então, era uma coisa que era para ser técnica e acabou virando essa palhaçada. E aí tem ponto, eu vou fazer uma análise aqui, eu espero realmente que eu esteja errada. Mas se o Lula continuar assim, ele está indo no caminho, na mesma direção do Vargas II, que é essa política de confronto, nada mais é técnico, tudo é confronto, e a gente viu a ruína que o Vargas criou para ele, né? Você acha que dá para virar um Vargas II? Eu espero que não. Mas o Vargas II de 54? O Vargas I foi deposto. O Vargas de confronto, onde tudo é uma política de confronto. O Vargas II, Carlos Lacerda, etc. e tal. Sabe, é tudo uma coisa que era para ser 45. Técnica. Só tem uma coisa, a gente tá no Lula 3, a gente já passou do 2, né? Exato. Mas uma coisa que era para ser meramente técnica acabou ganhando um outro patamar porque quiseram politizar. E eu nem vou falar daquele tweet da Janja.